Você que está comigo, torcedor rubro-negro da S1 Live, um bom dia para você, tá tudo bem, tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelman e estou chegando nessa manhã de terça-feira para deixar você extremamente bem informado com as últimas informações ou as primeiras informações do dia sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Muita coisa pra gente falar, muita coisa pra gente te informar nesse programa, porque eu tô chegando com um mundo de informações. Você não pula esse vídeo um minuto sequer, senão você corre um sério risco de sair daqui hoje mal informado, de ficar mal informado. Então, meus amigos, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, que é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. A atualização da situação que tem chamado a atenção do mercado da bola, envolvendo Corinthians e Flamengo, referente ao Thiaguinho. Atualizar também a situação envolvendo o Internacional e Rubro-Negro Carioca sobre a liberação do volante Thiago Maia. Luiz Henrique, vem ou não vem? Chegada divina, que pode ser hoje ao Rio de Janeiro. Isso e muito mais nesse vídeo, então deixe seu like, inscreva-se aqui no nosso canal e vamos às informações. Vamos começar falando, meus amigos, sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Como já era de se esperar, né? Os meninos da Copinha, né? Praticamente formado aí pela equipe sub-17 do Flamengo, foi eliminada pela equipe do Cruzeiro, uma equipe muito mais experiente, uma equipe muito mais pronta, que se preparou efetivamente para jogar essa Copa São Paulo, diferentemente do Flamengo, que foi até longe, né? Mais uma vez o Flamengo faz um planejamento de ir para a competição e no meio da competição acaba ali desfalcando, muda toda a equipe, enfim, o Flamengo chegou até as semifinais, mas não conseguiu, sucumbiu aí ao Cruzeiro, foi eliminado pelo placar de 2-1, jogou até relativamente bem, né? O jogo foi parelho com a equipe do Cruzeiro, que abriu o placar logo já na primeira etapa com o Bruno Alves, depois o Wellington, que fez uma excelente Copa São Paulo. Se a gente pode falar de alguma grande revelação dessa competição, é referente ao Wellington, ele empatou o jogo aos 57 minutos da segunda etapa e ainda no segundo tempo o Guimeira fez o segundo gol e aí o Cruzeiro sacramentou a classificação para a final da Copa São Paulo e possivelmente aí vai enfrentar a equipe do Corinthians, que enfrentou a equipe do Novo Horizontino. Então, parabéns aos garotos da Copinha, grande parte desses meninos sub-17, mesmo com os problemas, né? Não digo nem problema, mas foi um planejamento que eu julgo que é um planejamento estranho, né? Porque se você já sabe que vai ter o campeonato estadual, você só manda para a Copa São Paulo jogadores que vão competir na Copa São Paulo. E os meninos que você já sabe que vai estrear no campeonato estadual, você deixa treinando no Rio de Janeiro para poder estrear no campeonato estadual. Mas o Flamengo prefere, é uma escolha de planejamento, o Flamengo prefere mandar para a Copa São Paulo, da Copa São Paulo eles saem da Copa São Paulo, regressam aqui para o Rio para poder jogar o estadual. E aí, no meio da competição, o Flamengo acaba tendo que mudar todo o time, todo o planejamento e dificulta efetivamente o trabalho do treinador. Vamos falar aqui rapidamente sobre a situação do Luiz Henrique. O Flamengo continua negociando a possível vinda do Luiz Henrique para o Rio de Janeiro. Entretanto, o Betis ele continua muito firme em relação a não liberar o jogador por empréstimo com opção de compra, e essa é a maneira que o Flamengo gostaria de contar com o atleta aqui no rubro-negro. Entretanto, a equipe espanhola só quer liberar o atleta de forma definitiva e não pretende liberar o Luiz Henrique por empréstimo, que vai dificultando ainda mais a negociação envolvendo o rubro-negro e o jogador. Uma outra informação foi uma promessa bem curiosa feita do Gabriel Barbosa para o Zico, né? Em conversa com o Zico, o Gabriel prometeu ao Zico que em 2024 ele faria 35 gols na temporada. O Gabriel, que não marca gols desde o ano passado, é um jogador que perdeu a posição. Hoje a gente pode considerar o Gabriel reserva e que está entrando no último ano, né, nos últimos meses de contrato com a camisa do Flamengo, no encontro que ele teve com o Zico, antes mesmo da viagem, né, para a pré-temporada em Orlando. O Gabriel prometeu ao Zico uma média aí de 35 gols na temporada de 2024. A gente espera que o Gabriel efetivamente cumpra, né, essa promessa, porque ele cumprindo essa promessa, quem ganha, quem vence é o Clube de Regatas do Flamengo. Entretanto, nos primeiros amistosos, está deixando muito claro que na cabeça do Tite hoje, o titular
ainda é o Pedro. E o Gabriel, além de voltar a jogar bem, além de marcar gols, vai ter que torcer para que o Pedro deixe uma brecha aí para ele poder jogar e, consequentemente, ter uma sequência. Cabe ressaltar que praticamente todos os jogos aí que o Pedro entra, mesmo não jogando muito bem, ele guarda um golzinho, seja de pênalti ou de bola parada. Enfim, então o Gabriel vai ter que esperar o melhor momento aí para poder ter essa oportunidade e ter essa sequência. E repito, o último ano de contrato do Gabriel com a camisa do Flamengo. Uma outra questão que tem chamado muito a atenção, meus amigos, é em relação ao Mateuzinho, tem chamado a atenção da torcida aí do Flamengo, tem causado alguma polêmica. Isso porque o presidente do Corinthians, Augusto Melo, vem se mostrando um cara extremamente prepotente, né? Enfim, e a torcida do Flamengo tem se irritado. Por quê? O Mateuzinho, ele tá no Corinthians, já fez exames, tá treinando com a equipe do Corinthians, mas o Augusto Melo falou que só vai assinar contrato se o Flamengo sucumbir às exigências que estão sendo feitas pelo Corinthians. Como assim, Jonas? O Corinthians simplesmente ele quer que o Flamengo retire algumas cláusulas, quer que coloque outras, e só vai assinar contrato com o Mateuzinho mediante essas exigências sendo cumpridas pelo rubro-negro. O grande problema é que Mateuzinho tá lá no Corinthians, tá treinando, ele poderia estar treinando aqui, ou deveria, o mais correto, estar treinando no Ninho do Urubu com os companheiros, porque ele não tem contrato assinado. E aí foi até um exemplo que eu trouxe nas redes sociais, que pode chamar a atenção. Calma aí, se ele não tem contrato assinado, se o presidente do Corinthians está falando que só vai assinar o contrato se o Flamengo concordar com algumas exigências que estão sendo feitas, ele não deveria estar treinando lá. Principalmente ao lado do Fagner, que a gente conhece muito bem. Vai que esse jogador tem uma contusão séria ali no Corinthians. Ele não tem contrato, ele não tem vínculo nenhum com a equipe paulista. Se Deus me livre e acontece algum problema físico sério que ele tenha que perder toda a temporada, cara, quem vai arcar com tudo, com todo o prejuízo é o Flamengo. Então o Flamengo deveria pedir imediatamente o retorno do Mateuzinho. Independente se vai querer ficar com ele ou não, independente se vai utilizar ele ou não. O Mateuzinho não assinou contrato com o Corinthians, é jogador do Flamengo e deveria estar treinando no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. E quem sabe, está sendo utilizado até mesmo aí junto com o Sub-20, né, no Campeonato Carioca. Enfim, ou recebendo outras propostas de outros clubes, analisando, não treinando num clube, né, no qual ele não tem nenhum vínculo empregatício. Isso está chamando muita atenção da torcida do Flamengo. Em relação ao Thiago Maia, o Internacional de Porto Alegre recusou aí, né, a primeira contraproposta do Flamengo. Eles estão mediante a negociações. É uma negociação que todo mundo achava que estava praticamente sacramentada, mas se provou que ainda existe alguns imbróglios. O Corinthians, o Internacional vai ainda quer o jogador, tá querendo contar demais aí com o Thiago Maia, mas alguns valores ainda não chegaram, tanto o Flamengo quanto o Corinthians não chegaram a um denominador comum. Mas a tendência é que o Internacional suba um pouco mais a oferta, e a tendência é que o Thiago Maia seja jogador do Internacional. Diferentemente do que está acontecendo com o Mateuzinho, Flamengo e Inter estão tendo boa relação, estão conversando, né, referente a ida desse atleta para Porto Alegre. Entretanto, faltam alguns ajustes para ele ser considerado efetivamente um jogador do Flamengo. O rubro-negro carioca que folgou ontem, né? Alguns jogadores foram passear lá pelos Estados Unidos e outros atletas resolveram fazer compras. O Flamengo que volta a campo no próximo sábado, tanto pelo Campeonato Estadual quanto também um amistoso contra o Orlando City lá nos Estados Unidos. E viralizou, né, ontem o vídeo da menina Julie, né, e seu irmãozinho lá na Argentina recebendo uma camisa, uma ação do Flamengo recebendo a camisa do De La Cruz. Para quem não lembra, ela é uma torcedora assídua, né, do De La Cruz. Ela é uma fã, nós podemos até considerar a fã número 1 do De La Cruz. Ficou bem triste, mandou recado para ele quando ele deixou o River e veio aqui para o Flamengo, chamando a atenção até da torcida rubro-negra. E o Flamengo, numa boa ação, mandou 2 camisas para ela, para o irmãozinho dela e também para os pais dela lá de presente, e atrás escrito
o nome do De La Cruz. Seria mais legal ainda se no próximo jogo é no Maracanã, Maracanã lotado, né? Quem sabe na estreia do De La Cruz com a camisa do Flamengo nós possamos ver a família, a Júlia, o irmãozinho dela, em um dos camarotes do Maracanã, curtindo essa estreia do De La Cruz. É muito bom, é muito legal, né? Esse amor de criança, é verdadeiro, enfim, independente da rivalidade, independente do clube, ela é torcedora do De La Cruz e hoje De La Cruz, ele é jogador do Clube de Regatas do Flamengo. Você que está comigo, deixa o like, inscreva-se aqui no canal, é muito importante pra gente, é muito importante para o nosso crescimento. Você começa o dia extremamente bem informado comigo e termina o dia ainda mais bem informado com a Bia Zayat. Então dá essa moral, deixa o like, inscreva-se, você não vai se arrepender. Esse live sempre fazendo um trabalho espetacular, extremamente profissional e contamos sempre com o seu carinho, contamos sempre com a sua audiência. Eu volto amanhã de manhã, logo mais tem Bia Zayat, durante o dia tem lives, tem corte, fica na Action Live, beleza? Forte abraço, saudações, tamo junto, valeu!